Olá pessoal, a paz de Cristo para todos vocês. Nós estamos aqui no nosso segundo dia do devocional em João. Nós estamos estudando João, convidei alguns amigos, algumas pessoas e estamos estudando João. Queria ler com vocês novamente João. Nós vamos ler o capítulo 1, versículo 1 ao 5, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Alguns pontos muito importantes desse primeiro texto, nós já falamos alguma coisa ontem, mas eu quero hoje ir do 1 ao 5. Alguns pontos muito importantes para a gente pensar aqui. Primeiro, a questão do verbo ser eterno, nós já falamos ontem, né? No princípio, ele estava lá. No princípio, o verbo não foi feito, o verbo já era. A Bíblia está deixando bem claro isso. No princípio era o verbo. A Bíblia não está dizendo no princípio o verbo foi feito. Não, ele era. Jesus existia antes da criação. O Logos não foi criado. Como dizem, por exemplo, Ário dizia no quarto século que o Logos havia sido criado, que Cristo havia sido criado. Como dizem hoje as testemunhas de Jeová, que o Logos foi criado, o Logos não foi criado. Ele já era no princípio, ele já existia. O segundo ponto, está lá no capítulo 1 ainda, versículo 1, fala que o verbo é igual ao Pai, igual a Deus, igual ao Pai em essência, mas distinto em natureza. Diz que ele, antes do princípio, está falando isso, nos recônditos da eternidade. O pastor Hernandes fala isso. Jesus já estava com Deus. Jesus se relacionava com Deus. Veja, desde o princípio, antes de tudo começar, fala de intimidade, fala de propósito. Jesus e o Pai, com o mesmo propósito, em intimidade, ele estava com Deus. Estar com Deus. Talvez um segundo ponto lindo para a gente pensar, que o verbo é igual ao Pai em essência, mas distinto em natureza. Ele estava com, eles andavam juntos, eles tinham o mesmo propósito, eles tinham intimidade. O terceiro ponto, o verbo é divino, porque o versículo 1 e 1, a parte C do versículo diz que o verbo era Deus. E por ser Deus, nós podemos entender, ele não era um anjo, criado. Ele não é só um mestre da moral, como muita gente quer dizer por aí. Jesus hoje ele é tratado como uma bandeira. Jesus para muitas pessoas hoje é um cara legal, que faz muitas coisas boas, mas Jesus não é apenas um mestre da moral. Jesus não é um líder por excelência, como dizem livros de autoajuda por aí. Jesus é Deus. O que ele fez, tudo o que fez foi por ser Deus, sendo Deus. Então, Jesus, João usa esse tom no livro. O livro todo é dando esse tom. Jesus é Deus. O livro foi escrito, João escreve esse evangelho para provar para quem quisesse que Jesus é Deus. Ainda o quarto ponto que eu acredito que seja interessante. O verbo é criador. Está lá no 1 e 3. Diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia! William Hendrickson, um teólogo conhecido, ele diz que, eu vou ler a frase para ficar mais interessante. Todas as coisas, uma a uma, vieram a existir por meio dele. De tudo que existe hoje, não há nada que tenha se originado à parte dele. Aleluia! Tudo que existe hoje existe por causa dele, por ele, através dele. Ele falou e tudo se fez. O quinto ponto ainda é que o verbo é autoexistente. O 1 e 4, ele fala a respeito disso.
a ideia é de que ele não recebeu vida, ele é a vida. A Bíblia diz no versículo 4, olha o que diz ali: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E a vida estava nele, ele não é alguém que possui vida, ele ganhou vida de alguém, não. A própria vida estava nele, ele é a vida. E é interessante aqui que esse termo vida, a bios significa a vida biológica. Mas esse termo no original grego ali que João usa é zoe, que fala de vida espiritual. O autor de João está querendo dizer que a vida espiritual estava nele. Você só tem vida espiritual se você estiver nele. Se você não está em Jesus, você não tem vida eterna. Você não tem vida de verdade. Vida verdadeira só se encontra em Jesus. O verbo é autoexistente. Fala, a vida espiritual só pode vir se vir do alto, se vir de Jesus. E o sexto ponto, para nós finalizar. O verbo é a luz que prevalece. O versículo 1 e 5. O 5 diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Não existe treva mais densa que Jesus não supere. Não existe noite mais escura que prevaleça ante o poder do Senhor Jesus. E sobre luz, ele era a luz dos homens, ainda é importante colocar isso. Sobre luz, 1 e 5 fala, nós podemos ver aqui 3 tipos de luz em João, você vai encontrar isso. Um dia nós vamos pensar ainda sobre esses 3 tópicos, mas só o 1 e 5 fala da luz que expulsa o caos. A luz que penetrando repele toda a treva, todo o caos. O 3, 19 e 20 fala da luz reveladora, da luz que faz aparecer aquilo que está escondido. E o 12 e 35 fala da luz que é guia, da luz que nos guia pelo caminho certo. Que o Senhor Jesus em Cristo possa te abençoar. Que essas palavras, que o Evangelho de João possa produzir em você conhecimento profundo, maior da palavra dele. Vamos ler João? Leia João, pegue sua Bíblia, leia João, repense nisso que nós falamos aqui hoje. Amanhã a gente se fala, amanhã tem mais. Um abraço.